Oi, gente, estamos aqui no nosso primeiro programa da Inflamação Zero. Hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial, que já trabalha há 23 anos com as mulheres, começou sendo educadora física, depois passou para a medicina. Ela fez uma pós-graduação em nutrologia, em estética e em medicina regenerativa. A nossa convidada de hoje é a doutora Karina Saviski. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos pelo convite, Tuca, pelo a confiança em me convidar para participar desse podcast que eu achei muito interessante, principalmente o tema de inflamação, que é um tema em que eu amo trabalhar, é o meu dia a dia. E parabéns também ao Grupo Lance por fazer esse estúdio aqui, esse projeto tão incentivador para todos nós da cidade. Hoje, sendo uma referência na parte de inflamação, aonde que surgiu essa vontade de trabalhar com inflamação? Bom, da minha própria história, né. Então, assim, tudo começou, com a minha gestação. Na verdade, eu era uma criança que eu sentia que eu tinha o corpo diferente. Na infância, eu já sentia as minhas pernas eram diferentes, eram mais pesadas, eu tinha minhas limitações como criança ao correr. Depois, na adolescência, como eu praticava muito balé, jazz, também tinha essa dificuldade, as pernas sempre pesadas. Mas, assim, o que me levou foi durante a gestação, quando eu vi que o meu corpo mudou além das mudanças de uma gestação. Eu tive minha filha e comecei a pesquisar o porquê tantas dores nas pernas, o porquê tanto edema nas pernas, por que que as outras mulheres depois de 6 meses até 1 ano voltavam com aquela o performance, o corpo, o físico, e o meu corpo não voltava, então foram assim durante 2 anos. E eu comecei a pesquisar, né, pesquisar isso a fundo, até que eu comecei a achar artigos científicos da Alemanha, onde eu consegui chegar até o berço que a gente fala do lipedema, onde foi descoberto o lipedema. E através disso comecei a virar paciente também. Então assim, nessa minha procura, eu passei por mais ou menos 20 médicos, e ninguém conseguia me dar um diagnóstico médico, até porque ninguém tinha culpa naquela época, né. Não existia nem artigos científicos no Brasil, ainda estavam por chegar. Várias mulheres se autodiagnosticam com lipedema. Elas têm essa dificuldade em saber o que é gordura, o que é lipedema, será que eu tenho, será que eu não tenho? Ou até uma inflamação crônica que desencadeia outras doenças. Se a gente fosse colocar alguns sintomas que aparecem na maioria das mulheres que têm inflamação no corpo, o que a gente poderia destacar? Algum intestino, dor, você tinha falado que você sentia edema e que teu corpo não recuperava, né? Sim. Quais são os principais sintomas que você falaria: "Se você sente isso, procura um médico"? Ah, sim. O lipedema, ele é muito caracterizado por dores, dores nas pernas. E mesmo assim tem pacientes que relatam: "Ah, doutora, eu não tenho muita dor". Muitas vezes essa paciente chega para mim, ela acostumou com a dor. Muitas vezes não é aquela dor latejante, né, ela passa o dia muito bem. Ao chegar em casa, quando ela coloca as pernas para cima, ela vai sentir aquela dor. Às vezes só é somente aquele inchaço, aquele edema, que ela se acostuma. A paciente com lipedema, ela é uma paciente crônica, com dor crônica. E muitas vezes, como foi o meu histórico, uma criança que foi até apelidada de Maria das Dores, né, e passou por muitos processos de dor, então você acaba acostumando. Então a mulher que ela sente dor, edema, que é o inchaço nas pernas, deve sim procurar, porque existem diagnósticos diferenciais também, né. Então assim, aquela gordura também que você parece ser uma celulite, que você faz tratamento estético, não melhora, você faz, certinho a dieta, que a pessoa tem um acompanhamento nutricional, que faz dieta, que faz segue certinho a atividade física, tem uma atividade física diária e mesmo assim não tem a resposta, ela deve procurar. Mas sim, o que ela tem que se preocupar é com dor e edema, principalmente nas pernas. Claro que o lipedema existe nos braços, agora foi descoberto também no abdômen, mas as pernas têm que tomar muita atenção. Então, meninas, se vocês têm uma dor crônica nas pernas, ó, vale a pena lembrar que é uma coisa que chama atenção. A doutora salientou que nós precisamos estar em uma rotina de alimentação, tanto quanto de exercícios físicos, e que se você não tiver uma melhora, pode ter algo a mais.
Tanto a alimentação quanto o exercício físico, eles podem dar uma melhora muito grande no lipedema. Algum deles influencia mais que o outro. A pessoa que tem lipedema precisa ter algum alimento que tenha mais cuidado ou algum exercício que você considera que ela precise ter cuidado? Sim, essa paciente ela tem que ter muito cuidado, né. Cuidados específicos, isso que vem me chamando a atenção, porque, assim, ela precisa de profissionais que sejam capacitados nessa área. E abrir-se um mercado do lipedema, né, isso é uma realidade hoje no Brasil, mas poucas pessoas capacitadas. Por quê? Porque ela é uma paciente inflamada, ela tem uma inflamação crônica, porque o lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, bem crônico desde a infância, né, isso foi desabrochar lá ou ele desabrocha na em questão do exercício físico e da alimentação, é muito importante. Por quê? Porque o lipedema não é nada mais que uma doença crônica inflamatória, né. Então, assim, não é de hoje que o paciente nasceu com lipedema e ele vem sofrendo fatores inflamatórios através de dieta não adequada, exercício também não adequado. Então, esse processo é inflamatório, é de dor e é crônico. Com a atividade física, nós temos que desinflamar, nós temos uma dieta, pobre em carboidrato, rica em fibras, uma dieta equilibrada, geralmente a gente chama de dieta inflamatória, mas isso é crucial, esse é o tratamento, né. Existem medicamentos, existem tratamentos, hoje existem até cirurgias, mas, assim, a fonte, o tratamento seria uma atividade física adequada para aquela mulher. Porque aquela mulher, ela é uma mulher inflamada, ela tem dor, ela tem edema, ela tem as suas limitações, né. A maioria das meninas que chegam para mim perguntam, como personal: "Mas quem tem lipedema pode correr?", né. A gente sempre ressalta que o grau do lipedema, né, doutora, acarreta muito do que fazer e do que comer. Se você está em um grau mais inflamado, você vai ter maiores restrições. Então, conforme você vai baixando o teu grau, você vai conseguindo até sim praticar uma corrida, fazer um exercício com maior carga, mas a gente salienta como personal que você precisa cuidar dessa inflamação, porque se você faz um treino de força muito pesado, e aonde a pessoa está muito inflamada, ela vai ter uma fibrose maior, e dentro daquela fibrose uma inflamação maior, isso vai só piorar. Então se vocês estão treinando e tá vendo que o teu treino não tá dando resultado e tá piorando o teu lipedema, é sinal que ele pode não estar totalmente certo ou o seu diagnóstico de lipedema tá um pouquinho avançado e você precisa dar uma segurada nesse treino também, né. E quanto fora o autodiagnóstico, a gente poderia destacar algum exame que pudesse me dar um padrão de inflamação? Tipo, estou inflamada, existe um exame de imagem para ver o lipedema? Como que você consegue fazer esse diagnóstico da pessoa ter ou não ter lipedema? Sim, ela é um conjunto, né. Primeiro existe uma anamnese, uma história que é bem importante, porque a história da mulher que tem lipedema começa na infância, passa pela adolescência, se ela já é gesta, já é mãe, até chegar na menopausa. Isso já é rico para mim. Então, na minha clínica, isso é bem rico. Depois a gente vem com o inflamograma. Inflamograma a gente vai ter através dos exames. Exames de sangue, exames complementares, como exame de imagem também, que é o DEXA que a gente faz, né? Como se fosse um raio-x do corpo todo, né? É a densitometria. Então a gente faz ali, ela vem perfeita por segmentos. Quanto tem no teu tronco, quanto tem no seu braço, no antebraço, do joelho até o tornozelo. Ele vem segmentado a porcentagem de gordura. E é ali que a gente vai fazer algumas e através do DEXA que a gente vai saber certinho segmentar qual é o percentual de gordura. Por quê? Lembrando, o lipedema é um corpo que ele é totalmente diferente dos outros corpos. Geralmente, o tronco, ele tem pouca gordura em relação aos membros inferiores. Então, a mulher ela já sofre com essa diferença. Então, o DEXA, ele vai nos dar esse padrão ouro, que a gente chama de padrão ouro, para nós classificarmos o lipedema. Mas assim, se o paciente não tem condições de fazer esse DEXA, mesmo sendo um exame barato, né, ele não consegue fazer nem os exames de sangue. Eu consigo fechar diagnóstico? Consegue. Consegue fechar diagnóstico com uma boa anamnese, com uma recolher esses dados pacientes, essa histórico do paciente, e eu falo, uma boa avaliação física, uma palpação, você consegue sim fechar diagnóstico. É mínimos diagnósticos que a gente não consegue fechar numa boa avaliação física. Eu queria saber agora sobre a relação entre emagrecimento e pessoa inflamada.
Essa pessoa que tá inflamada, ela realmente tem uma dificuldade maior para emagrecer? Sim, com certeza. Porque o tecido, né, o tecido ele já está todo desorganizado. Então, assim, as células estão desorganizadas, existem mediadores inflamatórios que faz com que esse tecido não se reorganize, as células não se reorganizem. Com isso, os adipócitos, que são células de gordura, também irão sofrer essa diferenciação. Então, quando você faz a sua dieta certinha, tem o acompanhamento nutricional, faz atividade física, exercício físico diário, faz tudo como a gente sempre fala, muda o estilo de vida, sono, padrão, não tem desbiose intestinal, então tudo isso não tem o que contribuir com essa desordem. Mas quando você está fora dessa desordem, não está respeitando esse estilo de vida, dieta, desbiose intestinal, reparação do sono, não tem como essa célula descansar. Vai ser uma célula descansada, vai ser uma célula cansada. Então, uma célula cansada, ela não vai fabricar ATP, que é a energia. Então, com ATP não vai haver uma desinflamação e muito menos o emagrecimento. Esses adipócitos, eles não vão, ser responsivo aos estímulos que eles estão recebendo. Então realmente um corpo inflamado, a gente pode dizer que é um corpo não responsivo, né. Ele não vai Extremamente. conseguir responder à dieta e ao exercício como deveria É. por ele estar inflamado, né. Por quê? Porque ele tem uma desordem. Desita aquela ordem, né, as organelas, as células, adipócitos, para receber os estímulos externos certos, que a gente chama, são os positivos, ele está desordenado. Ele não sabe nem o que responder. Será que eu respondo aquele estímulo da atividade física? Será que eu respondo aquele estímulo da dieta? Será que essa parte nutricional da dieta eu respondo? Não. Como se a célula tivesse fichada para esse estímulo, né? Então ele vai ficar bloqueado, há um bloqueio sim, que a gente chama, sinalizador, bloqueio sinalizador, onde ele vai ter total dificuldade em emagrecer e desinflamar. E existem alguns alimentos que podem ajudar a reduzir essa inflamação? Com certeza, esse é o meu trabalho, né, de nutrir a célula, né. Então, hoje em dia existe alimentos, né, que são hoje em dia o que mais falam é a cúrcuma. Cúrcuma que está, na frente, né, apesar de não ser a minha preferida para o lipedema, né. Para o lipedema eu defendo muito o resveratrol, que é o hormônio da uva, então por isso que a gente tanto recomenda um cálice de vinho, né, o vinho tinto para já dar esse relaxar, tirar o estresse. Diminuir as citoquinas, E a gente pode falar sobre algum alimento que ajuda a desinflamar no nosso corpo? Existe alguma alimentação ou alguma coisa que a gente possa consumir para reduzir essa inflamação? com certeza, existem vários alimentos, né. Hoje, para o lipedema, eu gosto muito do resveratrol, que é o hormônio da uva, né, da uva tinta que a gente fala, né, não da uva branca. Também a cúrcuma, é legal você colocar na comida, a curcumina ou em cápsulas também. Esses são os melhores anti-inflamatórios que a gente encontra na nossa alimentação, né. Aí a gente também vai ver, o que vem acompanhado, o que está cientificamente também comprovado, os chás, anti-inflamatórios, que ele vem gengibre, a própria cafeína, o chá verde. Então tudo isso a gente tem que analisar qual é o quadro daquela paciente para a gente indicar. Mas hoje eu colocaria e não podemos esquecer, né, eu já estava esquecendo disso, ômega 3. Ômega 3. Nossa, essa é a principal cadeia de desinflamar, né. E se a gente pudesse citar um alimento vilão, ou algo que você vê as pessoas que têm lipedema consumindo, que você fala: "Não, isso por favor não". Tem alguma coisa que prejudica ou ativa muito rápido o gatilho da inflamação? Sim, os processados, Processados. processados. E hoje em dia, com a falta de tempo, é o que as pessoas mais utilizam, Ah, né. utilizam. Então se você tem lipedema também, deixa esses alimentos, deixa os processados mais para o final de semana, né. Isso, que uma hora ou outra você vai precisar, né. Então eu sempre falo para meus pacientes: "Qual é a comida certa?". Os pacientes falam: "Mas doutora, o que que eu vou comer? O que que é o certo?". É o que dá na terra e o que é pendurado em árvore, né. Eu Que Deus sempre criou, brinco né. que Deus criou. Essa, se você tem uma dúvida de que você abre a geladeira, não sei o que comer, pensa nisso. Essa é a verdadeira dieta que a gente defende muito, que é a dieta mediterrânea, né. Sim, a dieta mediterrânea é uma das mais saudáveis e que dão longevidade no mundo, né. Eu acho que além da estética, muitas vezes, hoje em dia, uma das áreas mais procuradas é a longevidade, né, então eu acho uma dieta fantástica. Abordando e vendo os temas de lipedema, eu acho que todo nunca não tem uma pessoa que não se surpreende quando vê casos de alta inflamação de lipedema na internet, né. A Sim. gente vê pessoas com aquele grau número 5, pernas, e a gente vê que a inflamação ela não é física, né.
ela é emocional, né. Como você falou que você já passou por isso também, é realmente todo o estresse inflama mais o lipedema, e a pessoa que se sente em um corpo não bem consigo mesma, vai gerar mais estresse, vai ter um emocional abalado, né. Então a gente pode dizer que um acompanhamento psicológico também seria legal para uma pessoa que tem lipedema? Ou ela pode se aceitar, ou ela tem o que você diria, assim, que mais te fez mudar e aceitar você mesma? Sabe aquela coisa, aquele colinho de amor Sim. com o lipedema? Eu sempre falo, a paciente do lipedema é uma paciente com uma história muito rica, né. É aquela paciente que ela já passou por diversos profissionais, ela foi uma criança diferente na escola com limitações, ela foi uma adolescente com suas limitações, geralmente ela foi ou uma paciente obesa, ou ela foi uma paciente que sofreu bullying, que ninguém sabia ao certo. Depois ela cresceu, durante a gestação, ela engordou de um modo diferente, e nunca ninguém trouxe um diagnóstico para ela. Eu falo assim que a paciente do lipedema, ela para alguns colegas ela é chamada de poliqueixosa, mas ela não é uma poliqueixosa. Ela tem as queixas, mas as queixas com razão. Então hoje eu fico bem feliz, porque já existem projetos até no SUS, né, para que tenha essa rede de apoio para essa paciente. Porque imagine, né, a criança que sofreu bullying, a adolescente que sofreu bullying, e a hoje ela sabe, ela tem esse diagnóstico, mas quem vai cuidar dela? Não é só o médico, não é só o educador físico, não é só o nutricionista, é uma equipe, ela precisa de uma equipe, ela precisa de um cuidado né, ela de um diferencial, ela precisa de gente que entenda a dor dela, que ela tem dores, que ela tem dores flutuantes, que depende muito da questão hormonal dela, tem semana que dói, tem semana que não dói, ela tem uma TPM bem mais aguçada que das outras mulheres, o lado psicológico dela é bem mais afetado, ela tem uma predisposição, não tanto à ansiedade, mas ela tem uma predisposição mais melancólica, mais à depressão. Então tudo isso tem que ser olhado com muito carinho para essa mulher. Nossa, são vários fatores, né. A gente não imagina o como o lipedema desencadeia e mexe em tantos pedacinhos da vida de uma mulher, né. E muitas pessoas ainda não foram ao médico, e nós profissionais da saúde, tanto nutricionistas, personais, como que a gente poderia dar essa ajuda ou até fazer um pré-diagnóstico, como poderia ser isso? Eu acho isso muito importante, né, eu conto muito com a ajuda dos nutricionistas, personal trainers, fisioterapeutas, eu trago, assim, um pré-diagnóstico deles muito bons, né, de vocês até, porque você também é nutricionista e personal, né, então eu acho, assim, muito importante, vocês podem ajudar muito o paciente, o aluno de vocês. Como eu falei, fazendo uma boa de uma anamnese, ouvindo essa história, né, e fazendo um bom exame físico. Por quê? Porque você vai fichar grande parte do diagnóstico palpando essa paciente, vendo essa diferença, qual o tipo e o grau, todo mundo visualmente a gente consegue ver qual é o tipo, qual é o grau dessa inflamação. Então, assim, porque o lipedema se divide do quadril até o joelho, do joelho até o tornozelo, às vezes só no braço. Então, você palpando, você vendo o nível de dor desse paciente, a presença de nódulos, né? Você vai ver que a paciente ela já tem um pezinho mais para dentro, a pisada dela não é normal, né? A postura dela não é normal, a dificuldade quando você vai manipular, fazer um alongamento nesse paciente, você vê. Então, tudo isso é uma história muito rica para você fechar o diagnóstico, sim. E por mais que falo que quem fecha, quem dá a palavra final é o médico, eu acredito que não, né. Todos nós profissionais da área de saúde conseguimos sim fechar um diagnóstico e contribuir para isso, né. Até porque às vezes ela pode não estar enquadrada totalmente no lipedema, mas se ela é uma pessoa que tem retenção, tem dor, tem uma celulite, é um grau de inflamação também, ela está de certa forma inflamada, né, então a gente pode ter uma rede de apoio para realmente instruir uma pessoa que está Isso. inflamada, né. Porque como eu falei, pode ser o diagnóstico, pode ser médico, mas o tratamento não vai ser totalmente médico, né. O tratamento dessa paciente, ele é multidisciplinar, né. E a gente fala: "Não tem remédio", né. O tratamento conservador é o melhor remédio. O que é o tratamento conservador? É o estilo de vida.
Isso. E não tem como você fugir, não adianta ir no melhor médico, procurar o melhor remédio, se a tua base não tá bem feita, que é como você disse, tomar água, comer o que Deus criou e mexer o corpinho, né. Isso. Hoje não só falando em lipedema, falando no modo geral da saúde da população, né. Se você for ver hoje, é é uma síndrome inflamatória que estamos passando. Desde um Alzheimer, né, que hoje os altos níveis de Alzheimer estão aumentando, ainda mais as taxas de Alzheimer. Hoje se vê muito falar em fibromialgia, o próprio burnout, né, que é aquele esgotamento mental por trabalhar, agora já tem o burnout, de mãe, né. Então tudo isso, o que que isso a gente vai fechar com o diagnóstico? A gente fecha isso como doenças inflamatórias. As próprias doenças autoimunes, né. A doença autoimune é aquela doença inflamatória, silenciosa, que não foi tratada e que um dia vai lá bater com a sua genética e vai aumentar a doença e vai se ter uma doença, autoimune, né. Então quer dizer, hoje nós vivemos uma pandemia, né. Então todas as doenças têm o seu padrão inflamatório crônico, agudo, crônico, mas hoje nós vivemos esse padrão inflamatório. Eu gosto muito de falar, hoje a gente, vive esse padrão inflamatório, porque a maioria das doenças está dentro do quê? Da falência das mitocôndrias das células, né. Hoje as nossas células não fabricam mais ATP como elas fabricavam, né. Hoje por quê? Por causa do estresse, como a gente falou, estilo de vida. E o que que é um estilo de vida bom para que essas células respondam bem, para que você não tenha fadiga, que você não tenha ou não leve isso a mediadores inflamatórios, não leve uma inflamação e não fique doente. O que que leva a isso? A mudança de estilo de vida bom, né. Começando, sempre falo para meus pacientes, a base. O que que é a base? Dormir bem. Ter um sono reparador, né, que você durma e você acorde, por mais que você tenha os problemas do dia a dia, você acorde com a tua mente reparada. Segundo, vamos com a alimentação de boa qualidade. Dentro dessa alimentação também a ingesta de água, eu sempre falo, parece que a população parou de tomar água, né, esquece aquele dia a dia, e a água é teu o quê? O teu combustível do teu corpo, é o que faz essas células movimentarem, a água e oxigênio, né. Então nós temos a dieta, depois nós temos atividade física, quer dizer, é um dependendo do outro, porque eu falo, se você não dorme bem, você não consegue realizar atividade física bem outro dia. Ah, você está cansado, nem alimentação você vai fazer direito, porque você vai direto para o fast food, você vai direto para o processado. Agora quem dorme bem, come bem, se alimenta bem, intestino funcionando bem, não tem a desbiose intestinal, tudo vai percorrer bem. Uma coisa vai ajudando a Valor. outra e desencadeando. Então lembrando, a base é alimentação, exercício físico, sono, né, e água. E água. A gente vai fazer uma brincadeira chamada mitos e verdades. Eu vou falar algumas frasezinhas e eu gostaria que você falasse mito ou verdade, ok? Ok. Vamos lá. A inflamação é algo que acontece quando nos machucamos. Apenas quando nos machucamos. Não, totalmente, né. Totalmente mentira, acabamos de saber isso hoje. Quem tem lipedema nunca vai conseguir emagrecer sem remédios. Não, Mito. totalmente mito, né. Isso é uma coisa que tem que ser respeitada, não, como eu falei, essa mulher ela tem que ser olhada, ela tem que ser cuidada, né. Então é uma equipe aí multifuncional que tem que ter por trás dela, de qualidade, né, e com certeza ela vai alcançar grandes resultados. O lipedema não vai te impedir de De você emagrecer. emagrecer. A dieta anti-inflamatória é restritiva. Não, mito. Mito. Então a gente já soube de várias coisas que a gente acha que é verdade e é mito, né. E a gente viu que o importante é você ser um profissional bem orientado e que te acompanhe com amor, né. Sim. Que como parte do diagnóstico vem de olhar a tua história, é muito importante que a pessoa seja tratada com amor. E eu queria, Karina, que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, todas as pessoas que te acompanham no Instagram, uma mensagem sobre o lipedema, sobre autocuidado. O que você diria para uma mulher que vive com dor, com inchaço e está frustrada com o corpo? Não desista de você, né. Pegue um minutinho do dia, pegue teu espelho, olhe para você, veja toda aquela história que você tem, que você já passou na tua vida. Veja como você é uma mulher vitoriosa por chegar até aqui. Aos meios de limites de dores, de inchaços, de preconceitos, né? Porque é uma, como eu falei,
É uma mulher que passou por muito preconceito, bullying, obesidade, magreza também às vezes, né, porque desproporção do corpo também, que foi o meu caso, era um corpo muito desproporcional. Então, assim, não desista de você, olhe para você, não deixe que o lipedema seja um limitador dos seus sonhos, do teu corpo ideal, porque é um pouco mais difícil, é difícil, mas não é impossível, né. E uma coisa que eu gosto de falar no consultório para as minhas pacientes de lipedema: olhem para o corpo de vocês. O lipedema não é nada mais que uma alteração no estrogênio, né, que é um dos nossos hormônios que predomina. E eu tenho um professor que ele sempre fala, o Alexandre Mato, ele fala assim que o estrogênio é o hormônio da beleza. Então, se você olhar para essa mulher, você vai ver que o corpo dela é um corpo mais delineado, é uma cintura mais fina, um quadril mais avantajado, até a questão da harmonia do rosto dela é um rosto mais desenhado. Então, assim, a mulher com lipedema, eu acho, não é porque eu tenho, mas é um padrão de corpo mais bonito, é uma mulher mais delicada, é uma mulher mais sensível. Então, até pelo padrão estrogênico dela, que ela merece esse tratamento. Então, não desista, olhe para o teu corpo, veja como o teu corpo é bonito, né? E insista. Vão ter dias difíceis, vão ter dias de dores, vão ter dias em que a perna pesa muito, vão ter dias, mas não desista, né? Não desista dos seus sonhos, não desista do teu corpo. Eu acho que vai muito de aceitar, né, aceitar o teu formato corporal e desenvolver o melhor possível dentro da tua própria casinha, sem se comparar, né. Sem se comparar. Então eu quero agradecer a Karina por estar com a gente no nosso primeiro programa, seja muito bem-vinda, quem tiver em Obrigada. dúvida sobre lipedema e quiser acompanhar o Instagram dela, gente, é maravilhoso também. Obrigada a toda a equipe, obrigada Tuca pela confiança de estar aqui e, abordando esse tema, né, que eu amo esse tema, o meu dia a dia, né. E mande perguntas aos profissionais da área de saúde, estamos abertos, eu e a Tuca aqui também para responder as perguntas de vocês. Não é modinha, né, o que eu quero deixar agora para os profissionais de saúde e todos que estão nos ouvindo, lipedema não é uma modinha. Eu mesmo já ouvi de profissionais, colegas médicos, né: "Ai Karina, agora você está inventando moda com esse lipedema". Não é, é uma dor profunda, é uma dor que atinge a alma, não é uma dor só psicológica, não é uma dor só física, é uma dor do corpo todo, que tem que ser respeitada, mas ela tem tratamento, tá? Ela tem tratamento, a gente consegue um bom resultado e não dá para desistir não. Então tá bom. Obrigada. Fechamos, gente. Obrigada a vocês.